É um assunto aí sensível, por sinal, mas não tem como a gente não tocar nesse ponto, não falar sobre isso. Até agora há pouco eu estava falando, né? Perguntaram se o nosso comentarista, o Gani, que na semana passada, inclusive, estava ali numa lista, né, de pedidos do TSE para pagar alguns posts. Perguntaram se ele estava censurado aqui por nós, e eu expliquei que ele está de férias, mas é um assunto que a gente não tem como não falar sobre essa, né, repercussão que está dando muito forte em relação a, né, o TSE ter censurado aí alguns veículos, inclusive o Grupo Brasil Paralelo, né, jornalistas, comentaristas também da Jovem Pan foram afastados até, né, por uma expressão ali para não ter, né, nenhum tipo de expressão de opinião. Enfim, eu queria entender como que você está enxergando toda essa situação. Você vê isso como realmente uma censura? Estamos à véspera das eleições, né? Cada um teria aí o seu direito de expor a sua opinião. Você acha que existe exageros? Como que você enxerga essa situação? Muito legal você trazer essa questão, até porque a gente precisa compreender um pouco o como se dá, de um lado, dois direitos fundamentais que existem quando você tem eleições. Eu recomendo a quem quiser saber mais sobre essa situação, um caso julgado no Supremo Tribunal Federal há mais ou menos uns 20 anos, que é o caso Infoglobo versus Garotinho, qual o Garotinho pede que o Infoglobo, na época o Infoglobo era a central de jornalismo, vamos dizer assim. Hoje eu acho que não existe mais o Infoglobo, mas ele era a central de jornalismo de todo o conglomerado Globo, que reunia rádio, TV, jornais, etc. O Infoglobo tinha uma informação, o caso era, o Infoglobo tinha uma informação à época, que era uma informação obtida por meios diferenciados, que era contra o Garotinho, e o Garotinho estava disputando, se não me engano, era a Prefeitura do Rio de Janeiro. E ele entrou, esse caso chegou no Supremo, e o Supremo decidiu, há 20 anos atrás, o seguinte: entre a liberdade de expressão, que é um direito fundamental, ok? E o capital das eleições, especialmente o chamado direito subjetivo do candidato ou das candidaturas, há que se compatibilizar isso e fazer uma proporcionalidade que o Supremo brasileiro adota, o chamado critério da razoabilidade, de acordo com a Suprema Corte da Alemanha, de acordo com a Suprema Corte até dos Estados Unidos, dos dois grandes modelos que nós temos de controle de constitucionalidade, e o Supremo decidiu que, em épocas eleitorais, há um olhar diferenciado sobre esses direitos fundamentais. Então, é mais ou menos assim: o jornalismo pode sim se expressar, porque o jornalismo é a forma ouro, padrão ouro da liberdade de expressão, ok? Então, pode sim se expressar, porém, não pode captar o outro direito, que é o direito subjetivo ao voto. Portanto, ele pode se expressar, mas depois das eleições, para não interferir nas eleições. Eu estou trazendo um dado histórico do Supremo, é uma jurisprudência de mais de 2 décadas, e essa jurisprudência, ela na verdade, ela ilumina muito nós entendermos como se dá a liberdade de expressão em épocas eleitorais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que todas as jurídicas das campanhas trabalham muito em épocas eleitorais justamente por causa das propagandas, das liberdades de expressão e etc. E quanto a isso, a nossa legislação eleitoral, ela é muito dura em períodos eleitorais. Eu tenho reservas, eu tenho críticas à nossa legislação eleitoral, já disse isso aqui para você. A nossa legislação eleitoral trata o eleitor como se fosse um silvícola quase, como se fosse um índio perdido no mato, e acha que o eleitor vai vender seu voto porque foi num comício, num showmício do Gustavo Lima ou da Anitta, entendeu? Então, a gente tem uma legislação eleitoral muito paternalista. E a justiça julga os casos de acordo com essa legislação paternalista. Portanto, eu acho que o caso não é só e somente só olhar as decisões da justiça eleitoral em momentos eleitorais, mas sim olharmos algo um pouco mais profundo, que é: a nossa legislação eleitoral precisa ser revista quanto à capacidade do eleitor escolher o seu voto. Isso é, a nossa legislação eleitoral acredita que o eleitor ele é absolutamente influenciável de maneira muito rápida. E não é assim. O eleitor não forma o seu voto porque um jornalista falou alguma coisa ou porque um cantor cantou uma música.
é muito mais complexa a formação de votos e hoje as pessoas têm condições, têm acesso às informações de maneira muito rápida. Portanto, eu acho que esse debate ele deve ser sempre trazido à tona e sempre aprofundado no seguinte sentido: é muito além do que estamos falando. Ele navega até na legislação. Porém, quanto à sua pergunta em específico, há ou não há censura? Tecnicamente, isso não é censura. Por que não é censura? Porque é a aplicação da lei, entendeu? O problema aqui, e é a lei que está sendo problematizada, a lei que tem que ser problematizada. Portanto, é tarefa para a próxima legislatura já tem aí, já está mirando, por exemplo, pesquisas eleitorais, vocês sabem todos disso, mas acredito que a próxima legislatura deveria também analisar com mais profundidade a nossa lei eleitoral, que vem desde a época da ditadura militar, a história de tratar o eleitor como se fosse quase um retardado, assim, que ficasse pronto para ser captado por uma fala de um jornalista ou por uma fala de um cantor, sabe? E não é assim. Então precisamos avançar na análise crítica da legislação eleitoral.